Olá, pessoal. Cá estou eu de novo com vocês. Muito contente de encontrar vocês. Toda terça-feira, às 9 horas da noite, nós temos um encontro marcado. Para quê? Para ficarmos muito mais despertos. O lema aqui é quanto mais despertos, melhor. E por que isso daí? Porque a gente vai ter mais qualidade no nosso dia a dia, mais qualidade do nosso existir. E o principal, a gente vai tirar esses véus que existem entre o nosso ser, a nossa autonomia de ser e todas as ilusões que nós criamos e todas as ilusões que plantam na gente desde muito cedo, desde o início das nossas vidas. Então aqui, essa live de hoje especificamente é uma live muito especial, porque ela vai falar sobre quem é suscetível a entrar em relacionamentos abusivos. Quem será que é suscetível a ser uma presa de relacionamentos abusivos? Pode ser eu, você, qualquer pessoa, será? Será que todos nós somos suscetíveis a entrar em contato com pessoas abusivas, pessoas mentalmente desequilibradas e pessoas desequilibradas que a gente nem percebe? E pior, a sociedade nem se dá conta que essas pessoas são desequilibradas, e muitas delas têm tantos artifícios e tantas artimanhas para lidarem com a realidade, que funcionam como se fossem robôs que entendem exatamente como funciona esse nosso planeta, como funciona a nossa via cultural de como que a gente deve agir, como que se deve ser bem visto, bem quisto, o que se pode alcançar. Então são pessoas que têm um emocional bastante prejudicado, não entram em contato nenhum com esse emocional prejudicado, ao contrário, ficam muito distantes de tudo que é a parte emocional que os transformou nesta questão deles, que é do adoecimento narcísico, narciso perverso, das psicopatias que se relacionam à ausência de empatia e ao distanciamento afetivo, tanto de si mesmo quanto dos outros. Então, hoje a gente vai falar de como que as pessoas acabam entrando. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. E estou muito contente de estar com vocês aqui. A gente está iniciando a live e esta live vai falar, nós vamos conversar, depois eu vou responder para vocês sobre as pessoas que acabam entrando nesses relacionamentos abusivos e quem é o tipo de pessoa, qual é o tipo de pessoa que acaba sendo vítima desses abusadores. Será que todos nós somos vítimas? Todos nós podemos cair num canto do sereio ou num canto da sereia que acaba deixando as pessoas totalmente encantadas e achando que vai ter o céu aqui na terra, no ponto de tirar todo o discernimento e de tirar toda a percepção de que essas pessoas são mentalmente adoecidas. E olha que interessante, a gente, se vocês conhecem, ou mesmo se não conhecem, ou se já ouviram falar, que eu tenho certeza que já ouviram falar, de uma pessoa que teve surto psicótico, é esquizofrênico. Então, as pessoas sabem mais ou menos o que acontece com essas pessoas que têm esse tipo de adoecimento e sabem que aquilo que a gente fala é fora da casinha, que pode entrar em delírio, e muitas das pessoas já vão ficar precavidas para qualquer tipo de movimento diferente e vão saber se proteger e entender que essas pessoas são adoecidas. Outras patologias emocionais também.
O diferencial aqui para o narcisismo perverso ou para esses psicopatas sociais, sociopatas que são menos perigosos e que eles conseguem transitar pela sociedade, é que eles aprendem a lidar com todas as questões mundanas e eles vão transitando entre nós e eles têm uma capacidade de sedução enorme. Claro que quanto mais as pessoas conhecem o funcionamento deles, mais despertas e menos suscetíveis a eles. E fazendo essa ponte, quando eu falei que a gente sabe a pessoa que é adoecida, que tem surto psicótico, a gente sabe que essas pessoas têm um transtorno mental. A pessoa que tem um surto, que pode ter um estado de mania ou um toque, né? A gente sabe que existe um transtorno. Nesses outros, é praticamente impossível de se perceber. Por isso que é tão importante, tanta gente hoje em dia, falar e explicar que são nas sutilezas que eles adentram na casa e na alma das pessoas. Então eles têm essa artimanha de conhecer como que funciona a realidade, tem um pensamento muito lógico e muito preciso para definir quem vão ser as pessoas alvos e quando escolhem as pessoas alvos, onde que eles irão atacar, e as pessoas, as vítimas, as futuras presas, elas dificilmente vão ter consciência que elas estão sendo atacadas ou perseguidas já há tempos por esses predadores emocionais. Então, aí vocês vão me perguntar, e como que as pessoas podem se munir de blindagem, de defesa e de conhecimento de que essa pessoa é normal, psiquicamente normal, e essa pessoa que é tão parecida com as pessoas comuns, ela tem um adoecimento mental. Então, é muito importante, e eu já vou falar quais são as pessoas que são mais suscetíveis a entrarem nesse tipo de trama, e vou falar também o que acontece que as pessoas acabam não ouvindo sinais, porque os sinais, por mais perfeitos que sejam esses abusadores, eles sempre vão existir. Então eu vou falar um pouquinho dessa escuta destes sinais. E vou falar só um pouquinho do tipo de funcionamento desses abusadores para dar um terreno para vocês entenderem como que eles vão entrando nesse ambiente emocional das futuras vítimas. Então, eles têm a habilidade de perceber quais são os pontos que essas vítimas mais precisam, entre aspas, de apoio. E mesmo que as vítimas não estejam precisando de apoio nenhum, por exemplo, podem ser excelentes profissionais, estarem muito bem na vida, eles vão entrar em contato com essas vítimas, futuras vítimas, e eles vão fazer de tudo para se associarem a tudo que é de interesse da vítima. Então, num princípio, mesmo que a vítima não sinta, e aí eu já vou começar a dar dica para vocês, mesmo que a vítima não sinta muita empatia ou até não sinta muita simpatia pela pessoa, neste princípio é que este trabalhador desta empatia inventada vai suar, modo de dizer, porque eles não suam, eles são matemáticos, e vai encontrar frestas, arestas, poros abertos, aonde eles vão poder adentrar na vida das vítimas. Como que eles fazem isso? Então, é uma pessoa, vamos dizer, que está super bem sucedida, eles vão encontrar pontos em comuns. Então, se a vítima é muito bem em determinada área ou ela é carente em outra área, em todos os lugares eles vão encontrar afinidades e eles vão estar juntos e vão falar no mesmo tom que a pessoa, vão captar o tom que a pessoa precisa ouvir, o olhar, os cuidados, e com isso eles vão gerando esse campo de segurança onde a futura vítima começa a se sentir mais segura para poder se abrir.
Se abrir, o que significa? Se sentir mais confortável, se sentir mais em casa, com uma pessoa igual a ela ou familiar ao que ela já conhece. Então é aquela sensação de que a pessoa está em casa. Então eles criam esse ambiente supostamente seguro, onde essas pessoas que muitas vezes estão muito bem de vida, com amigos, com uma situação familiar ok, que teoricamente não tem problema nenhum, então eles vão criar um ambiente onde elas se sintam à vontade. E, gente, seja o ambiente que for, se a pessoa é metida, eles vão ser metidos, se a pessoa é humilde, eles vão ser humildes, se a pessoa precisa de um aconchego, eles vão ser aqueles que aconchegam. São verdadeiros camaleões, eles mimetizam a pessoa que eles vão conquistar. Muito bem, agora a gente vai para o lado que é dessa live das vítimas. Quem são essas vítimas e o que acontece que elas entram exatamente dentro do esquema do abusador, mesmo que a princípio elas não tenham sentido absolutamente nada de empatia, de simpatia, de atração, nada. Muito bem, o que acontece que elas acabam entrando? Então, uma brecha que acontece de um ato de benevolência das vítimas, porque normalmente essas vítimas elas acabam abrindo espaço por insistência do abusador para ter e para dar uma escuta para esse abusador. Então, mesmo que a princípio elas tenham repulsa, vai chegar um tempo, por insistência e por uma benevolência assim infinita desse abusador, que eles vão mexer num lado obscuro, vão instigar algo de compaixão, de uma empatia exacerbada, seja o que for, de uma maternagem, algo que as façam ouvir. Gente, nota, eu estou falando no sexo feminino, masculino, mas está tudo misturado. Isso daí é para todos os lados. Então vamos lá. O que vai acontecer? Vai acontecer que o primeiro sinal vermelho já não foi ouvido e não foi levado a sério. E é algo que eu sempre falo para as minhas pacientes, para os meus pacientes, o sentido interior. E qual é o sentido interior? Num primeiro momento algo não soou bem, lanterna deste tamanho aberta, ligado. Se não soou bem, não é a primeira impressão que fica, que a gente costuma dizer, mas é a primeira sensação que a gente precisa levar a sério. Porque depois isso tudo é transformado pela mente. E a mente vai mentir. E ela vai induzir a gente a sentir de maneira diferente do que o nosso sistema de sobrevivência, que é altamente sábio, nos diz. Então, dentro desse processo, ininterruptamente, vai acontecer uma disputa interior entre o que não cai bem com um mandamento, já com muita coisa plantada, induzida, de algo que precisa ser atenuado, que existe uma necessidade, uma culpa, já uma autovisão negativa, que a pessoa está sendo preconceituosa, porque não está ouvindo direito o outro. Então, esses sinais, eles vão entrar em conflito com a mente que já vai estar contaminada pelos esquemas do abusador. Agora, um passo eu já dei. Quem que entra? Quem não se escuta. Quem não se leva a sério os sinais. Se você levou a sério o sinal e ainda assim está em dúvida, pergunte coisas, seja observador, observe o que está acontecendo e sempre alinhado com a sensação do seu corpo. E se você sentiu que não é bom mesmo. Não é bom mesmo. É muito simples e pode salvar a sua vida. E um relacionamento que se estende, se amplia, e que ele parece ser um relacionamento já na segunda etapa, onde as pessoas já estão envolvidas e deixam de ouvir tantos sinais do corpo dizendo, não, isso daqui não é bom, e já ficam envolvidas e já abre um histórico
da pessoa, onde a pessoa começa a se sentir carente, onde a pessoa já começa a ficar refém, ainda assim o relacionamento vai ser permeado por mal-estar. E esse é o grande sinal de alerta. Que relacionamento que é bom quando ele fica o tempo todo com mal-estar? Vocês vão poder me dizer assim, mas todo relacionamento é assim, tem ups and downs, tem hora que tá bom, tem hora que tem uma discussão. Sim, você pode ter um relacionamento que tem discussões construtivas, num clima de leveza e de evolução, mas não um relacionamento que te cause um desconforto a ponto de você duvidar de si mesma, de você colocar a culpa sempre em você e deste abusador ficar no lugar do suposto saber. Então, quer dizer, toda a sua sabedoria interna, todo o seu discernimento começa a ficar nas mãos de um e sai de você, é o sequestro de alma que eu costumo dizer. Então esse é um ponto que faz as pessoas entrarem nesse tipo de cilada afetiva, que na verdade não é nem afetiva, é o nome que a gente dá, porque é uma cilada só, é simplesmente uma cilada, é uma invenção de afeto. Muito bem, um outro ponto que facilita demais a falta de discernimento são das pessoas que saem das casas dos pais, e aí eu vou falar para as mocinhas, para as mulheres que saem da casa dos pais, e os homens também, e aí os homens também, esses rapazes que saem da casa dos pais e que são criados literalmente em berço de ouro. E o que significa ser criado em berço de ouro? Gente, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de excesso de proteção que não dá pele para a pessoa sai de casa sem proteção, entende muita coisa, mas acha que vai ter o que tem dentro de casa, fora de casa, e acaba não tendo nada de discernimento que sim, o mal existe. Sim, existem pessoas que não estão mentalmente sãs. As pessoas não conhecem esse tipo de variável. Então elas têm um modelo de dentro de casa e por falta de experiência afetiva, elas acham que o que elas vão encontrar vai ser gente boa, gente do bem. E muitas pessoas vão encontrar pessoas totalmente diferente do que tiveram no lar. Então existe uma ingenuidade, uma falta de conhecimento da natureza humana. São pessoas que são criadas no mesmo grupo social, no mesmo grupo de amigos, e de repente surge alguém de fora que vem com um emblema maravilhoso, mas que pode ser uma pessoa diferente do que ela está acostumada, e uma pessoa que tem algum transtorno e ela nem conhece isso daí. Por isso que essas lives são muito importantes, para vocês entenderem que existem pessoas mentalmente adoecidas, e na nossa época, a gente está numa época, século XXI, que a época é um tempo onde o narcisismo ele é exaltado, exacerbado e, pior, é aplaudido. Então é a época onde as pessoas querem o tempo todo mostrar como elas estão bem nos selfies, como elas estão bem na vida. É a época onde se paga pela felicidade, onde a pessoa não se dá nem o espaço para ficar triste, porque já vai para um antidepressivo. Então é a época onde existe um vazio enorme e existe muito mais casca do que conteúdo. Eu só vou voltar um pouquinho para vocês imaginarem o que está acontecendo agora nessa época de Covid para as pessoas que têm esse tipo de transtorno ou que estão convivendo com um abusador. O próprio abusador, ele vai ficar num lugar muito complicado para ele, porque ele não vai ter espaço para dar o tempo para ele se projetar socialmente, para ele ficar mais o magnânimo. Provavelmente ele vai infernizar a casa dele de uma maneira estonteante. Por isso que esses casos de violência doméstica nessa época do Covid têm piorado demais. Então não é porque o casal só não se suporta e a coisa exacerbou, é porque as questões emocionais
Já do narcisista que precisa diminuir a parceria afetiva, ela vai à 15ª potência a ponto da vítima literalmente correr risco de vida. Então uma coisa que eu tenho falado bastante nas lives não é que um tapinha, um empurrãozinho não é nada. Qualquer mínima coisa ou até uma fala desqualificadora ou que falte com respeito, ela é como se fosse um tabefe na cara. Não, vocês que estão em relacionamentos mais tensos, que a gente já vê uma nota de abuso, não menosprezem o que vocês estão recebendo de maltrato. Todo maltrato, ele, por menor que seja, ele é maior do que vocês imaginam. E quando vocês suportam isso aqui de maltrato, vocês estão avisando para o abusador que vocês dão conta de suportar, e ele sim, ele vai ganhar espaço com vocês. Seja de maltrato, seja de desqualificação, de falta de respeito, de traição. Tem muitos que hoje em dia aí que eles acabam ou bebem demais ou são drogados e eles falam assim, não, isso aqui não vai acontecer mais, e de repente recorre com maltratos, com violências. E o que eu tenho visto muito são essas alucinações de achar que a esposa está traindo, a esposa nem está traindo, não está fazendo nada, uma alucinação, e acaba tendo o pior nisso daí. Depois o marido ou a esposa volta normal, pede desculpa e fica nesse ciclo, até que pode acontecer num momento, numa desses surtos, aconteça o pior. Então essa live também é para as vítimas que são mais suscetíveis a endeusarem e falarem assim, olha, mas sabe o que acontece? No fundo, ele é uma boa pessoa. Só que esse fundo, ele aparece 1/1000 do dia e elas ficam, ou eles ficam, assim, mais em paz, mas esperando o próximo momento. Então aqui é uma dica porque, de novo, voltando ao tema dessa live, por que as pessoas, algumas são mais suscetíveis? Algumas são mais suscetíveis porque elas se acham mais resilientes. E elas, de fato, podem até ser mais resilientes de aguentarem maltratos, mas elas estão avisando ao abusador que ele pode ganhar território com elas porque elas aguentam. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão ganhar território. Sabe por quê? Porque elas aguentam. E sabe qual que é o resultado dessa história? É um dia não aguentar mais e correr risco de vida sério. Sério. Então, esse ponto quem é que é mais suscetível? Quem não acredita que o mal existe, quem nega que o mal existe, aquelas que negam. Falam assim, não pode ser que ele é assim. Ele estava num mau dia, ou ela estava num mau dia. Não, eu prefiro ficar quieta, né? Ou eu tenho muito paciente homem que fala assim, não, eu prefiro ficar quieto, porque se eu ficar quieto, aí ela fala, mulher é assim mesmo, não para de falar. Só que aí o que acontece? Ele cada vez vai ficando mais pequeno dentro da relação, esquece qualquer tipo de argumento que ele poderia ter, que fosse justo, porque ela fala muito e ela faz uma anestesia dos sentimentos da pessoa, e ele também pode fazer a mesma coisa. Então, aquelas moças que têm a síndrome de Cinderela também, que acham que vai encontrar o príncipe encantado porque ele se apresenta de uma maneira muito sofisticada também, não é só aquela pessoa que ouve um sinal que não está querendo ficar com a pessoa e ainda assim é convencida. Existem as outras pessoas, muitas mulheres que são suscetíveis a achar que encontraram o príncipe encantado. Ele vem vestido, só falta vir numa carruagem, mas vem numa carruagem fictícia. Então ela fala assim, não, esse daqui é o puro sangue, é o cara que eu sonhei a minha vida inteira, e ele vai todo bonito, aparece, simpático, educado, até a página 2, ou melhor, até a página 1,5, porque aí as críticas massivas começam e é toda trama abusiva de novo. Então, quem tem essa tendência
a querer esse príncipe encantado, presta muita atenção se é de fato um príncipe encantado. E pensando que o príncipe encantado é sim aquele que tem defeitos, aquele que sofre, aquele que tem sentimentos e que é legítimo e que a princesa não vê, não sente ruído nenhum, ou que ela não, ou ela percebe que é tudo maravilhoso, é tudo lindo. Então volta um pouquinho para trás e fala assim, é normal ser tudo tão bom? É normal ter esse tipo de love bombing, que ele vai te preenchendo, você não consegue nem respirar? Então, eu estou falando desses adoecimentos, eu não estou falando de relacionamentos normais, estou falando de abusadores com pessoas que têm tendência a serem abusadas. E vou falar também sobre os rapazes, os homens que acabam entrando em relacionamentos abusivos e têm necessidade vital, visceral de sair desses relacionamentos e tem uma dificuldade enorme, até por conta de uma questão cultural, que hoje em dia está ficando cada vez mais antiga, mas ainda assim pega muitos dos homens. Qual que é essa questão? É a questão cultural de que eles vão honrar o casamento, vão honrar, não vão abandonar as mulheres. E tem muitas mulheres muito malignas neste sentido de adoecimento, que abusam desse sentimento desses maridos e sabem que eles não podem bater nelas, aqueles que estão com bastante superego, que tem bastante cultura sobre isso, e essas assim fazem um arraso na vida desses rapazes. Então, a grande questão é o quanto que você está vinculado em crenças e acaba perdendo o sentido interior. Então, essa live é um chamado para quem estiver entrando num relacionamento, para quem já estiver no relacionamento, entrar em contato com o sentido interior, lembrar que a mente mente. Então, tem muitas pessoas, inclusive, que eu atendo e que ficam constantemente em dúvida, porque já estão tão abusadas que elas ficam em dúvida se a pessoa é uma abusadora, se não é uma abusadora, precisa de validação, acha que ele próprio, ela própria é um abusador. Então, existe uma confusão por esse gaslighting, por essa lavagem cerebral, que é muito danosa e que dificilmente é vista com clareza dentro de uma patologia. Então precisa saber, conhecer que esse tipo de funcionamento existe, é grave e que as pessoas precisam estar, em geral, muito atentas para saber com quem que elas estão lidando, mesmo se já estiverem em casamento de muito tempo. Estar alerta para saber que tipo de casamento é e o quanto que pode estar roubando você da sua própria vida, o quanto que você pode estar sequestrado, sequestrada de todas as capacidades de ser e de existir. Então essa live aqui é um alerta para as pessoas que são suscetíveis, para as pessoas que estão confusas mentalmente, acham que o relacionamento tem uma constante de mal-estar. Isso daqui não é bom. Se vai fazer um processo terapêutico para cuidar da relação, existe dentro de uma relação que pode estar desgastada e existe também o relacionamento que é patológico, aquele relacionamento que tem a raiz podre por conta de ter uma patologia de um dos pares. Eu não falo os dois porque aí já fica mais difícil ainda, e eu acho muito difícil esses dois pares estarem juntos se dando mal. Se são dois narcisistas, eles podem até seguir em frente na mesma jornada, cada um de um jeito, mas sem nem estarem juntos, mas estando os dois se sentindo com a tocha olímpica. Mas quem vai pagar o preço são os filhos, porque alguém tem que ser menos nessa casa. Então, em toda essa trama que eu estou falando para vocês, a grande questão é prestar muita atenção nesses sentidos interiores e também, se tiver muita dúvida, buscar uma terapia por conta da sanidade, porque às vezes você está num relacionamento abusivo, que é o que eu acabei de falar, e já existe dúvida se a pessoa é abusadora, se a pessoa tem vitalidade, se não tem, se vai sobreviver longe dessa pessoa que se colocou no lugar de maestria do saber.
Quem que pode estar nesse lugar? São dois adultos, duas pessoas que pensam de modo independente, que podem juntar pensamentos e crescer, e quando um está em detrimento do outro, existe a possibilidade de um dos dois estarem nessa posição de adoecimento, querendo aniquilar psiquicamente o outro por necessidade desse próprio adoecimento narcísico. Tá certo? Então, eu vou dar uma olhada aqui, gente. Espero que tenha deixado mais claro aí para vocês. Eu concordo que uma das principais saídas é encontrar um profissional competente para ajudar a ter esse tipo de discernimento. É muito, muito sério. Hoje em dia a gente está falando muito mais sobre esse assunto. Esse assunto é perigosíssimo, porque a vida da gente passa muito rápido, muito rápido. Então a gente precisa ir para ter qualidade de vida, para poder ter a chance da gente se reinventar e ser feliz. Thaís, um super beijo para você, querida. E qualquer pessoa está sujeita a cair nessa armadilha. Eu não acho que é qualquer pessoa, mas grande parte das pessoas sim. Então, hoje em dia, os jovens têm muita dificuldade de lidar com frustração, então eles adoecem muito mais gravemente do que antigamente, mas isso não quer dizer que antes já não tinha, somado ao sistema cultural que a gente vive. Agora, hoje, as pessoas que caem nesse tipo de trama têm muito mais chance de despertarem e saírem e se resgatarem totalmente. Muitas vezes vai precisar de terapia, sim, mas não dá para esquecer que é uma armadilha. E essa armadilha é algo complicado, né, para as pessoas saírem delas. Esli, querida, que honra ter você aqui, querida. Esli, nossa mestra, grande mestra em MDR, que eu aprendi muito com ela e que é a terapia que eu aplico há muitos e muitos anos e que ajuda tantas pessoas a saírem desse véu de ilusão onde elas esquecem de quem elas são e quem elas foram um dia. E outra coisa, a possibilidade de juntar os recursos, iluminar esses recursos que estão totalmente apagados por conta desse abusador, ter subtraído esses recursos e ter levado a pessoa para um lugar muito primitivo dela, onde ela tinha muita necessidade de apoio, muita necessidade de proteção e que não estava tão em evidência. Então o abusador dá esse salto e ele vai diretamente nesses pontos onde a pessoa se sente com muito menos idade do que ela de fato tem. Então isso tudo faz parte desse esquema de abuso. O que eles fazem? Aqui o pessoal falou aqui que faz um tratamento de silêncio, né? Então, até no meu livro, Sequestradores de Alma, tem de uma paciente minha, eu tenho alguns pacientes que escreveram relatos, e essa era a rainha do gelo, porque ela recebia tanto gelo do marido que ela passava dias, sabe aquela coisa de criança, olha, tô de mal, vou fingir que você não existe. É que a pessoa, na hora que está vivendo isso daí, não percebe que é uma atitude. Quem que faz isso? Não vou falar com você, tô de mal. Quem que faz? Quantos anos tem a pessoa que faz isso daí que não dá para discutir? Ela não dá alimento para outra pessoa vai querer falar, não tem alimento. Então vai ficar numa idade muito regredida. E aí fica mal como a criança fica. Só que as pessoas que estão nessa trama não percebem que é isso daí que acontece. E é interessante porque muitos desses abusadores, eles vêm já escaneando, já percebendo o esquema da vítima. Então eles vão percebendo, eles escolhem, existem inúmeras histórias sobre como que eles escolhem a vítima, como que eles premeditam, percebem como que é essa vítima. Às vezes eles estão, olha, eu quero arrumar alguém, já até pode ser meses de percepção e pode ser um dia, num jantar, já vai captar
aquela vítima que vai ser mais fácil de ser sequestrada. Então, assim, aqui estou me falando desses relacionamentos que as vítimas ficam pisando em ovos e que as famílias, isso é muito interessante, né? A Laís colocou que ainda a família acha que um dia ele vai mudar, que as pessoas vão reatar. Isso é muito importante e é um dado muito sério para falar para vocês, porque quem está de fora dificilmente percebe o nível e a profundidade e o horror que é esse tipo de relação. Então, a venda para o exterior é de uma relação fantástica, muito boa. Então, já estou adentrando aí também na trama quando ela se desenvolve. Então, a pessoa que está envolvida é tão refém que dificilmente ela vai contar para ela quanto que ela está mal nessa relação. Só no momento que ela se auto-enfrenta e percebe, eu estou muito mal, eu estou morrendo, estou deixando de ser eu mesma nessa relação, é que ela literalmente vai pedir ajuda e vai ver que tem algo de muito, muito errado. Não está certo você ficar mostrando que está tudo bem lá fora, se dentro de casa você pisa em ovos, se dentro de casa você está se sentindo isolada de amigos, de família. Quando você sai, ele é simpático, ou às vezes ele faz clima, fica de mau humor, até para te subtrair do teu grupo de amigos, para te subtrair da sua família. Então, dentro de casa, é um verdadeiro inferno, um verdadeiro mar de críticas sobre a família, sobre amigos, e com argumentos tão infindáveis que a pessoa acaba se isolando de todos os amigos, às vezes de ambiente de trabalho, e a vida começa a desmoronar totalmente. O motivo disso a gente sabe que tem uma patologia muito profunda, muito severa nessa pessoa que é o abusador. Isso eu já falei em outras lives, vou falar de novo. Mas a vítima que entra nessa relação, ela pode estar muito bem estruturada, ela é fisgada, e quanto mais ela permanece, não se escuta e duvida de si mesma, que é uma das habilidades do abusador, quanto mais ela vai entrando nisso daí e não escuta os sinais e dá mais ouvido para o abusador do que para si mesma, ela já está contando para esse abusador que ele pode abusar. Porque ele sabe que ele está convencendo ela de que ela não é não é bom o que ela é, não é bom o que ela faz, então ele vai ganhando espaço e ela vai contando para ele que ele pode ganhar espaço. Que ela não vai usar mais esmalte escuro, que ela não vai mais usar calça desse jeito ou saia daquele jeito, ou que ele vai acompanhar ela sempre, mesmo ela não querendo, ou ela tem que ligar para ele todos os momentos, e se ela não liga ele fica bravo, ele some, ele fica ofendido. Toda vez que ela sucumbe a isso e não se coloca de uma maneira tranquila, fala assim, não, eu estava ocupado, e fica numa boa, ele ganha espaço de verdade, porque ele retira o espaço de autonomia da vítima. Então as vítimas são aquelas que, sim, elas vão dando espaço, vão se desculpando pelas invasões indevidas deste abusador. Então, se por acaso alguém de vocês, ou se vocês conhecem alguém que está nesse relacionamento abusivo, neste nível, preste muita atenção, peça ajuda se não conseguir sair sozinho, porque às vezes você faz um contato zero com a pessoa, você se isola totalmente, ainda assim ficou fio solto. Precisa trabalhar os fios soltos, porque esses fios soltos, os abusadores, sabiamente eles vão lá e vão ligar esses fios soltos. E pode ser de todo quanto é tipo de maneira, ou até pensando, gente, incrível. Mas assim, pode fazer uma ligação, pode perguntar para alguém, pode ir seduzindo de alguma maneira até que esse fio solto ele comece a ficar forte de novo, a ponto da pessoa voltar para uma relação totalmente indevida. Então preste atenção, eu desejo que essa live ela tenha oferecido para vocês mais alerta para saber
que muitas vezes vocês vêm de lares, porque as pessoas falam, eu vim de um lar abusivo, então eu caí num relacionamento abusivo. Sim, é muito fácil uma pessoa que vem de um lar abusivo cair num relacionamento abusivo, até porque o modelo é esse. Mas tem pessoas que saem de lares abusivos e já estão bastante escoladas e nunca mais vão cair num relacionamento abusivo. Pode ter caído uma vez ou pode nunca cair. Mas tem pessoas que têm lares que são estáveis, são lares ótimos e sim caem em relacionamentos abusivos porque literalmente não sabem que o mal existe. Então é isso, fica a minha palavra aqui para vocês e como sempre, com muito carinho, com muito amor a todos e com muita devoção, desejo que quanto mais despertos, melhor, que nós fiquemos cada vez mais despertos, tá bom? Super beijo, semana que vem vou estar com vocês, vamos para uma nova live. Beijão para vocês.